Uma das coisas que a Cristina apura no livro dela, que eu lembro de você também falar em outras entrevistas, é que você ficou muito perplexa, e eu também fiquei, como que todo mundo sabia do que acontecia e ninguém fazia nada, né? Então, isso realmente é uma coisa que impressiona a gente, porque, de fato, a gente percebe que todo mundo sabe. E eu vou tentar fazer uma ligação, que eu acabei de ler o livro da Eliane Brum também, o Banzeiro Ocotó, que é um livro maravilhoso também, e ela mora lá em Altamira, né? E ela falou que depois de ouvir muitos relatos de meninas estupradas, violentadas, lá em Altamira, ela chegou à conclusão que o abuso sexual contra as meninas e as mulheres é a regra e não a exceção. E que isso faz toda a diferença na hora da gente lidar com esse problema. E quando eu li o seu livro, eu fiquei pensando alguma coisa nesse sentido também, que é algo que já vinha na minha cabeça por conta da minha experiência profissional, de que a gente trata esses abusos como se fossem exceções, e eles são, lamentavelmente, a regra. E aí faz muita diferença no nosso êxito em abordar essas questões. Qual que foi sua impressão na cobertura desse caso e de outras? Desculpa, mas é porque eu estou querendo fazer essa pergunta para ela há muito tempo. Está aqui me socorrendo, já falei. Eu estou querendo perguntar isso para ela há muito tempo, não me tire minha oportunidade. É uma ótima pergunta. Ele falou que convidou vocês para me entrevistar. Eu achei chique essa coisa de ser entrevistada por 2 juízas. Nunca tinha me acontecido. Eu acho uma pergunta excelente, porque foi algo de que eu fui me dando conta ao longo da cobertura, e depois fazendo livro e trabalhando com outros casos semelhantes, né, grandiosos. Essa frase não é exceção, é regra, porque mesmo trabalhando mais com esse tema, muitas amigas minhas, talvez por se sentirem mais confortáveis para abordar esse tema, já que eu estava falando disso com sensibilidade, vieram me contar, e vêm até hoje, me contar os seus casos. Então, assim, eu num chute assim, empírico, diria que, sei lá, 80% das minhas amigas já foram abusadas. Ou quando crianças, é isso, gente, é das mais variadas. É por amigo de pai, avô, dentro da escola por desconhecido, os casos mais estapafúrdios, assim. Então, por exemplo, quando aconteceu aquele caso do anestesista com uma mulher que estava fazendo cesárea, as pessoas faziam comentários do tipo, tô chocado, nunca vi uma coisa de tamanha brutalidade. Eu fiz um comentário assim, que parecia mal educado, mas não é. É que quem nunca imaginou e tá chocado com uma coisa daquela, nunca parou para olhar abuso sexual, porque é aquilo o tempo inteiro. É uma negação da realidade. É uma negação da realidade, exatamente, assim. São casos como esse, o João Teixeira de Faria, por exemplo, abusou de mulheres com deficiência, de mulheres que não podiam se mexer. Olha, é um negócio de uma brutalidade imensa. Então, eu fico com a mesma sensação, empiricamente falando, até pelas minhas conhecidas e amigas, de que não se trata mesmo de exceção, é a regra, e eu acho uma ótima proposta a gente tratar isso sob esse viés, virar a nossa ótica para isso. Porque, por exemplo, tem um caso aqui de uma mineira que foi denunciar o João, depois de ter sido abusada lá dentro, quando menor de idade, aos 16 anos, e o caso dela é o único boletim de ocorrência feito que virou processo e foi para o Tribunal de Justiça, porque ela fez esse boletim de ocorrência aqui em Minas. E aí virou inquérito. Fizeram o inquérito, mandaram, não tinha como fazer vista grossa, porque os boletins de ocorrência de Goiás não estavam acontecendo nada com eles, não estavam andando. O de Minas andou. Foi parar no Tribunal de Justiça de Goiás. E uma juíza mulher inocentou o João. A Camila era menor de idade, a vítima. E aí eu entrevistei essa juíza para o livro. E ela me disse, a Camila era uma voz única. Era só ela falando contra aquele homem que era uma celebridade mundial. Então, eu falei, bom, na dúvida, eu não posso condená-lo. E isso acaba calando as próprias vítimas, né? Desculpa, porque aí o que acontece? A gente pensa, é a regra, não é a exceção, né? Realmente, mas essas vítimas estão, muitas delas, caladas, silenciadas pelo medo, porque elas pensam, quem é que vai acreditar? E mais, elas são condicionadas a duvidar de si mesmas.